Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero trazer aqui nessa aula mais profundo sobre gestão financeira na prática. Hoje eu quero te revelar cada detalhe, cada código, cada insight para você destravar suas finanças pessoais e as finanças do seu negócio. Para quem não me conhece, eu sou Sara Maísa, estrategista em finanças. Criei o Sprint Money, que é o meu ecossistema de gestão financeira. Hoje a gente tem infoprodutos, inteligência artificial, que é a minha IA Sprinter, para te acompanhar no seu dia a dia do seu financeiro, para ser a sua assessora de bolso 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você parar de sabotar os seus resultados financeiros, conseguir controlar os seus impulsos, tá? E também faço assessorias, mentorias financeiras para empreendedores, para empresários, com foco na estratégia, na precificação, no planejamento orçamentário. Tenho 15 anos de experiência nessa área e o meu propósito é, de fato, fazer as empresas prosperarem com leveza, sustentabilidade e lucratividade para você perpetuar no mercado. E um pouco da minha história também. Eu não empreendo e falo de finanças porque tô rica. Eu não trabalho com ostentação, eu trabalho com gestão. O financeiro foi um dos meus principais aprendizados e é até hoje da minha trajetória. E à medida que eu evoluo e desbloqueio o meu próximo passo, eu quero ajudar pessoas. Por quê? Porque 70% da população está endividada. Então tem muita gente que pode ser beneficiada com esse conteúdo aqui e eu quero que você me ajude, já curta, compartilhe e vamos fazer com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E então eu sempre tive muitos desafios com dinheiro, né? Cresci, estudei em escola pública, vendi chup-chup, vendi objetos na OLX, sabe? Tirei minha CNH pelo governo. Então por que eu tô falando isso com você? Não teve nada fácil e não é fácil até hoje. Eu fui forjada com muita escassez, com muitos desafios, mas o que eu entendi é que eu poderia ficar lá me lamentando ou eu transformar todo o meu conhecimento em lucro. E é isso que eu estou fazendo aqui agora, compartilhando com vocês, e é isso que eu amo fazer, educar pessoas. Eu quero que as pessoas acessem, sabe, novos níveis. A gente pode, só que a gente precisa estar disposto a se libertar desse sistema que fala o que a gente tem que fazer o tempo inteiro, tá bom? Então, gente, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero falar um pouco sobre um tema importantíssimo, tá? Primeiro, a base da minha metodologia, que é Quinteto da Falência. Como transformar o nosso Quinteto da Falência em Quinteto da Prosperidade. Existem 5 principais pontos que impactam no nosso resultado financeiro. Primeiro, crenças limitantes. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu relacionado a dinheiro na sua infância vai impactar como você age hoje. E a gente precisa questionar essas crenças todos os dias, tá? Segundo ponto, sabotadores financeiros. Existem 10 principais sabotadores financeiros. E aí você precisa avaliar quais são os seus sabotadores. Eu tenho lives aqui no canal específica, eu não vou aprofundar aqui, tá? Terceiro ponto, vazios emocionais. O que nos falta não é ficar se enchendo de cursos, de situações, de roupa, de comida. O que a gente precisa é olhar para as nossas feridas emocionais e falar: eu preciso curar isso, porque todo o excesso esconde uma falta. E aí a gente entra no quarto ponto, que é o vício de consumo, que é essa compensação que a gente está buscando. E muitas vezes a gente está buscando amor, que é a nossa base universal, tá? Veja se é amor de pai, se é amor de mãe, se é de outra pessoa, se você quer apenas ser visto, tá? O quinto ponto é o ego. Hoje, em terras de rede social, onde todo mundo tá rico, milionário, com a vida perfeita, tome cuidado com a comparação, com a competição, com a cobrança. São os Cs que acabam trazendo muitos desafios financeiros para sua vida, tá? Então falei aqui rapidamente do Quinteto da Falência, tenho outras lives que aprofundam mais. E aí, gente, qual que é o ponto? O ponto é a gente expandir a nossa consciência financeira. Quem é você com dinheiro?
Quem é você sem dinheiro? Quais emoções o dinheiro desperta em você? Se dinheiro não fosse o problema, o que você faria? Por quê? Porque o dinheiro ele é apenas uma consequência de questões maiores que a gente precisa entender, questões profundas nossas e essa energia de troca. Não adianta você ficar só correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro. Você precisa se aprofundar, entender de fato o que faz sentido para você, não o que a sociedade está falando que você tem que comprar, e viver conforme o seu estilo de vida. E aí a gente entra num outro ponto que é o essencialismo financeiro. Se você não leu ainda o livro Essencialismo, sugiro fortemente que leia. Como que a gente pode viver de uma forma mais essencial? O que faz sentido para você? Vai estar muito ligado aos seus valores pessoais, liberdade, segurança, enfim. Tá? Então, nós precisamos trazer um novo nível de consciência financeira para a humanidade. Eu tô aqui compartilhando isso com você para te servir, porque eu quero de verdade libertar as pessoas dessas limitações, sabe? Como eu contei aqui no início, eu sei de onde eu vim e a gente precisa expandir, olhar além. Gente, as pessoas se matam por questões de dinheiro. Jogo do tigrinho, se você tem filhos em casa, eu fiquei assustada, mais de 1 milhão de pessoas já baixaram aquele jogo, pessoas tirando a vida por vício, e lá no fundo o que falta é amor também, tá? Então a gente precisa voltar, sabe? Acho que a humanidade se perdeu um pouco no excesso de tecnologia, nas vaidades. A gente precisa voltar para o simples, voltar para o básico, tá aqui agora, tá presente, sabe? Tá consciente quem eu sou, largar um pouquinho o celular, respirar, perceber o que está ao seu redor e voltar para o simples. A nossa alma tá pedindo isso, esse movimento, mas a gente está muito acelerado, né? Então esse é um ponto importante também. E se você que está me assistindo aqui é empreendedor, empresário, tem alguns pontos importantes também que a gente precisa olhar para a saúde financeira de um negócio. Primeiro ponto, a gente precisa cuidar da base, né? Que é o controle financeiro. A gente precisa ter clareza para onde aquele negócio está caminhando e a gente precisa crescer esse negócio. Então, os 3 Cs: controle, clareza, crescimento. Quando eu falo de crescimento, eu falo de estratégia financeira, empresário. Não adianta ficar só pagando conta e boleto, não ter um olhar financeiro estratégico, 360 graus, algo mais holístico ali sobre o seu negócio, tá? A gente está num momento da economia muito desafiador. Eu tô vendo muitos empresários pegando muito empréstimo, muitas linhas de crédito, sem saber se amanhã vai conseguir pagar, fluxo de caixa fechando no vermelho. E a gente só vira esse jogo com consciência, humildade, pedir ajuda, buscar conteúdos gratuitos como esse e falar de verdade. Onde que eu tô errando? Onde que eu estou negligenciando? Porque sempre vai estar na responsabilidade do empresário. Se você tem uma equipe, você contratou essa equipe, se essa equipe não está treinada, capacitada, fica só pagando boleto, não adianta nada. Inclusive eu tenho a formação do especialista financeiro para que você possa levar o seu time para um próximo nível. Mas o que eu quero trazer para você é o básico, o checklist do que você precisa para ter uma empresa sustentável hoje. Então já falei dos 3 Cs, né? E os processos, gente, precisam estar. Conciliação bancária tem que ser feito diariamente, contas a pagar, contas a receber, processo de cobrança, as empresas também estão com índices de inadimplência alto, aí ficam com medo de cobrar. Tem que cobrar sim, gente. Tem empresas especializadas em cobrança, tem advogado, né? Tem que envolver sim. Nossas empresas não são, né, feitas para caridade. Fluxo de caixa, planejamento orçamentário. As pessoas não se planejam, elas vão apenas vivendo e apagando incêndio. E aí quando você planeja o seu negócio, o seu crescimento, a sua estratégia, você muda todo o jogo, tá? Então assim, precificação também é extremamente importante. Esses são pontos
que eu quero deixar registrado aqui. Eu quero muito, do fundo do meu coração, que você prospere, porque quando a gente prospera, pessoas ao nosso redor, se a gente tem empresas mais saudáveis, com mais crescimento financeiro, a gente tem um país melhor, né? A gente viu que depois da pandemia tiveram muitos impactos e os empresários estão com dificuldade de recuperar esse fôlego da pandemia, né? Empresas sendo muito pautadas no ego. Gente, não é sobre ego, não. Você criou um negócio com um propósito, ele serve à humanidade de alguma forma, né? O que você ajuda, que problema, que dor que você resolve, assim como eu tô aqui contribuindo com você, porque eu sei, gente, se eu posso te falar o que me sustentou nessa trajetória, fiz até um post recentemente, é a minha convicção e a minha certeza de que eu nasci para trabalhar com finanças, sabe? Muito nova eu soube o valor de cada centavo. Tive a honra do meu pai me ensinar isso muito nova, né? Anotar cada centavinho do que tá gastando, foi na rua, R$2, nota aí. E isso me trouxe uma previsibilidade, uma forma de andar na frente, de fazer reserva, né, de ter esse olhar do financeiro muito cuidadoso, que me ajudou demais na minha trajetória, me ajudou demais. E eu vejo que as pessoas não têm essa educação, né? Então, seja você que está me ouvindo, profissional liberal, CLT, concursado, sabe, empresário, nós precisamos olhar para a nossa saúde financeira. Por quê? O financeiro, ele tira o sono, ele acaba casamento, ele faz pessoas se matarem por interesses. O dinheiro, ele está muito ligado ao nosso ego ferido. E aí a gente precisa ressignificar muita coisa, né? Olhar para pontos nossos que às vezes doem, mas é necessário, tá? Eu tô aqui para te ajudar, para te conduzir, com muito amor, com muita presença, porque de verdade eu quero que as pessoas cada vez mais prosperem, tá bom? Se você precisar de mim, estou aqui à disposição. Vou deixar aqui, né, no link do vídeo, o meu Instagram, os meus contatos, e vamos juntos para a gente conseguir se manter no mercado, para quem é empresário, e também ter paz financeira, né, no seu CPF, porque a economia do país está cada vez mais, né, com aspectos desafiadores relacionados ao aumento do nosso custo de vida, dos impostos, de inflações, de tudo, e a gente precisa de mais simplicidade, de mais essencialismo, de mais presença nas nossas finanças para a gente conseguir se manter bem aí nos próximos anos, tá bom? Contem comigo.